tudo sobre espiritualidade. A rigor, a espiritualidade é a propensão humana para buscar significados para a vida que transcendam a nossa existência aqui no mundo que a gente conhece. Você acredita em quê? Sei lá, acredito nas pessoas, no que eu vejo, eu acho. Não sei, essa pergunta é muito difícil. A espiritualidade, ela não necessariamente tem que estar ligada a uma religião. Tem muita gente que não tem religião nenhuma, né? Muito ateu, que tem espiritualidade. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa espiritualizada e não necessariamente religiosa. Porque a diferença, assim, uma religião, você tem que cumprir alguns preceitos. E você pode, inclusive, ter uma espiritualidade, assim, meio sincrética, que misture coisas de religiões diferentes e se relaciona com Deus ou com o sagrado da forma que você achar melhor. Eu me lembro que, adolescente, eu tinha uma sensação de estar com Deus sempre que eu estava num lugar com muita natureza. Acho que é até hoje. Espiritualidade é simplesmente a forma como você se relaciona com a sua consciência, com os seus sentimentos e com os seus pensamentos. O seu veículo... Acho que o meu veículo é a psicanálise. Pode ser. Eu amo psicanálise, só que eu acho que a psicanálise, outra coisa polêmica, chega uma hora que ela não para. Então, assim, eu gosto muito da união dos dois, da psicanálise com a espiritualidade. Porque aí você tem um insight na meditação, você leva pro consultório. E aí, às vezes, eu tenho um insight no consultório e aí eu vou trabalhando em algum retiro. Enfim, eu acho que conversa muito bem. Já está mais do que comprovada a importância da espiritualidade na melhora da saúde física. Porque, por exemplo, se você está passando por uma situação de doença, por uma situação difícil, se você tem alguma conexão com o sagrado, se você acredita que de alguma forma você faz parte de uma ideia maior de vida que não só essa vida aqui que a gente conhece, o ambiente de fé em torno não é que melhora a saúde da pessoa, mas a pessoa fica mais em paz com o seu estado. Lívia não deixa a gente falar mal de ninguém, é um saco. Porra, é a parte chata de ser amiga dela que você vai falando, não sei quem, ela fala, Maria, não faça companhia para a sua miséria. Você registrou essa frase, não tá entendendo, eu vou usar isso ainda muito. Mas eu preciso me policiar também. Eu procuro não falar mal. Então, assim, se alguém fala, eu não quero repreender. Eu só olho e fico em silêncio. Talvez você... Mas eu já te repreendi. Claro, graças a Deus. Isso eu preciso evoluir. Não, você tem que repreender sempre. Isso é amizade. Imagina se essa pessoa estivesse presente, a forma como você falaria. Dizem também que a espiritualidade, Isabel, ela melhora a sua qualidade de vida. Tem muita gente que encontra na meditação uma forma excelente de espiritualidade. A história dos meninos da Tailândia, Isabel, lembra? Eram 12 meninos de 11 a 16 anos que ficaram semanas presos numa caverna. Eles foram acampar com um instrutor, teve uma inundação e eles ficaram presos numa situação gravíssima, semanas, sem comer. E as mães, quando viram as primeiras fotos dos meninos na caverna, ficaram impressionadas como os meninos estavam calmos, serenos, não tinha desespero. E depois a gente ficou sabendo que o instrutor tinha ficado 10 anos num monastério e que ele tinha uma enorme experiência em meditação. E isso foi fundamental para que eles passassem por aquela experiência difícil. Eu gosto de banheira. Eu acho banheira uma coisa dramática. Tem aqueles ricos sem noção que tiram foto na banheira, sabe? E colocam naquelas revistas, que agora não existe mais, né? Que todo mundo tá no Instagram. Se você não tem uma piscina, entendeu? Se você tem uma banheira, já é alguma coisa. Inclusive, eu não sei porque as pessoas só usam a banheira quando tem água. Coisa que eu não entendo. Um negócio de meditar que eu acho difícil, coisa de não pensar em nada, eu acho muito angustiante. Não sei, pode ser que eu não queira meditar também. Tenho feito coisas alternativas, assim, sabe? Outro dia fiz uma sessão de Theta Healing. Sabe o que é Theta Healing? Também não sei direito, mas é um negócio de espiritualidade. Recentemente eu fui a Juazeiro do Norte, ver o Padre Cícero. Também já fui a Fátima, em Portugal. Quer dizer, eu tenho uma viagem, assim, mas não gosto de ficar exibindo, porque eu tenho uma fama, Isabel,
tem uma má fama que eu preciso manter. Eu fui para um retiro de Vipassana. Você fica 10 dias em silêncio. E isso é o de menos, tá? Punk são 10 horas de meditação por dia. Então você não pode ler, levar livro, nem caderno, nem música, nem fazer exercícios, nada. E assim, não daria para ser diferente. É a técnica que iluminou Buda, né? De fato, assim. Eu não quero me iluminar nessa vida, nessa encarnação. Eu gosto muito das coisas da matéria. Então, assim, eu amo beber vinho, eu amo Mas não namorar. pode beber vinho, namorar e se iluminar? Não, cara. Não Como pode. assim, Lívia? Você tá alterando sua consciência, você tá apegado a coisas, né? Acho que espiritualidade é uma coisa que dificilmente você deve exibir. Acho que é muito particular. Osho, se bem que Osho, depois do... Vocês viram, gente? Tem uma série maravilhosa chamada Wild Wild Country, que conta a história do Osho. O Osho foi um líder indiano importantíssimo, que fundou uma comunidade nos Estados Unidos. Riquíssimo, né? Cheio de Rolls Royce. Uma figura controversa. Eu achava que o Osho era totalmente, tipo, hippie. Só que ele foi ganhando dinheiro, né? Aí não pode ganhar dinheiro? Não sei. Medo é porta para tudo que existe, todos os sentimentos de baixa frequência. Começa sempre no medo. É a porta para luxúria, é a porta para inveja, é a porta... Isso é uma outra coisa que eu passei a fazer. Eu sempre gostei de estar muito bem informada. O nosso intelecto acha que precisa você ler, você vê a foto, você vê a imagem, aquilo entra no seu sistema e aquilo te traz medo. É legal você desapegar, é legal você ser correto com todo mundo, porque é legal, ponto. Uma coisa que termina em si mesma, assim. A psicologia fala muito isso, que a religião dá uma domada nas pessoas, ela segura a violência das pessoas, porque se eu acho que Deus está me olhando, então eu não vou cometer nenhum delito porque Deus vai me castigar. Se eu recebo alguma graça, se eu sou promovida no meu emprego, se eu encontro o amor da minha vida, eu acho que Deus colocou essa pessoa no meu caminho. De alguma forma você se infantiliza diante de Deus e você terceiriza a sua vida. Essa coisa não pode se irritar. Pode tudo. O negócio é, tenha consciência. Se irritou, esteja consciente que está irritado. Né? Tenha consciência que machucou alguém, peça desculpa. Eu tenho essa uns 15 vidas ainda de evolução nesse lugar. Eu acredito mesmo no encontro com as pessoas. Tem uma coisa assim de você conhecer os outros, de você ouvir as histórias das outras pessoas. Tenho a sensação de que amar o ser humano é uma religião, assim. Penicilina. Eu acredito muito na penicilina. Tendo a penicilina, sou a favor de tudo, entendeu? Banho de abre caminho, vence demanda. Aí já tomei muito banho de abre caminho, vence demanda. Sensacional. Tomei passe na serrinha. Sou uma pessoa espiritualizada, Isabel. A primeira coisa que eu senti de envelhecer foi não enxergar mais, cara. Isso é muito louco. Claro que eu queria enxergar sem óculos. Mas aí, sei lá, também tô tirando onda de intelectual. Sei lá se eu tô tirando onda, mas a gente vai inventando. Mas, cara, eu acho que eu fui melhorando.